Capítulo 1. Abraão. O Senhor diz a Abraão: Deixa tua terra, tua família e tua casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, te exaltarei o teu nome e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Depois desse acontecimento, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão, numa visão nesses termos: Nada temas, Abraão, eu sou o teu protetor. Tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Senhor Javé, que me derais vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer, de Damasco. E ajuntou: Vós não me destes posteridade, e um escravo nascido em minha casa, que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E conduzindo-o fora, disse-lhe: Levanta os olhos para os céus e conta as estrelas. Se é capaz, pois bem ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou para a justiça. Na Bíblia, há grandes personagens em geral, são homens e mulheres sábios, que souberam esperar pela graça de Deus, apesar de duras provações que tiveram de suportar. Abraão é um desses personagens. Ele aparece logo no começo do Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Quando lemos a palavra de Deus desde o início, descobrimos a força da fé desse homem extraordinário. Sua história nos serve de exemplo e apoio naqueles momentos em que a nossa própria fé vacila e não sabemos o que fazer e nem para onde ir. Como Abraão poderia ser pai de vários povos se já era muito idoso e sua mulher, Sara, não podia ter filhos? Por ser estéril, apesar de todas as evidências contrárias, Abraão não hesita em atender ao chamado divino e deixa a terra natal com destino a Canaã, o território indicado por Deus. Mas custa acreditar que ainda terá um filho. Pensa em fazer seu herdeiro o fiel servo Eliezer. Afinal, ele está com quase 100 anos e sua mulher com 90. Acontece que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Como Sara também não acredita que pudesse ser mãe com uma idade tão avançada, sugere a Abraão que se deite com a escrava Agar para gerar um descendente. Esse era um costume comum naquela época, quando uma esposa não podia ter filhos. Abraão concorda com Sara e fecunda a escrava. Assim nasce Ismael, mas não era essa criança, o herdeiro prometido por Deus. O grande caróis na vida de Abraão acontece quando o Senhor surge diante dele. Até esse dia ele se chamava Abraão. Deus o rebatiza de Abraão, que em hebraico significa pai de multidão, e anuncia que aquele que espalhará a sua descendência pelo mundo será Isaque, seu filho com Sara. Abraão já não duvida mais das palavras de Deus e se prostra com o rosto no chão em obediência. Devemos tornar esse instante da graça divina de Abraão como inspiração e deixar tudo que nos afasta de um verdadeiro encontro com Deus, nossas preguiças, nossas dúvidas, nossos apegos, nossos pecados. Abraão é um exemplo de fé porque confiou verdadeiramente em Deus. Até alcançar a confiança deve seus momentos de fraqueza e indecisão, como costuma acontecer como todos nós. Ele errou quando concebeu um filho com a escrava Agar, apesar da promessa divina de que teria um descendente com Sara. Mas isso mostra que Deus está sempre pronto para nos dar uma nova oportunidade e que nada é impossível. Para ele, Abraão se torna pai de Isaque aos 100 anos e seus descendentes se espalham pela terra. Aqui percebemos também que o tempo de Deus não é o tempo do mundo. Quando o Senhor promete um filho a Abraão, não diz quando isso acontecerá. A única coisa que Abraão precisa fazer é confiar em suas palavras. Sara, iludida com Cronos, o tempo do mundo, não tinha a mesma fé. Ofereceu Agar e Abraão e depois disso, graves desentendimentos surgiram entre elas. Conflitos que ainda não tiveram fim, pois os descendentes de Ismael vivem até hoje em guerra com os descendentes de Isaac. São os árabes e judeus em permanente luta pela posse de território, irmãos que matam irmãos, numa triste repetição através dos séculos. Aprendemos com a leitura desses textos bíblicos a importância de ouvir e acolher a palavra do Pai. Para Deus nada é impossível. Basta que você confie e tenha fé como fez Abraão, e tudo acontecerá naturalmente. É como na história que eu costumo contar sobre o jovem que precisava de um emprego. Deus indicou-lhe um trabalho. O jovem foi até o local designado, mas quando viu a fila com milhares de pessoas disputando a vaga,
desistiu e voltou para casa. Na manhã seguinte, o jovem voltou a rogar a Deus: Ah, preciso tanto de um emprego. E Deus lhe respondeu: Mas aquele emprego era seu, foi você que desistiu dele. Isso mostra que devemos ser persistentes e obedecer a Deus. Ele fez o impossível para nós também precisarmos fazer a nossa parte, com naturalidade, sem usar artifícios, para impor a nossa vontade e menos ainda sem lançar mão de meios ilícitos para atingir o que queremos. Aí já não será a vontade de Deus, mas apenas o nosso frágil desejo e a cegueira da ambição. Neste primeiro momento de meditação, vamos pedir sabedoria para compreender e cumprir o que Deus nos diz. Abraão é exemplo de obediência e de fé. Vamos mantê-lo sempre vivo em nossas mentes e em nossos corações. Oremos. Senhor Deus, peço perdão pelas vezes em que estou preso em meu egoísmo e em minhas atividades diárias e esqueço-me de Ti, ou da minha vida, meu Senhor. Assim como Abraão confiou em Ti e foi fiel a exemplo dele, quero ser fiel à Tua palavra. Tira a desobediência e a falta de fé que às vezes mora em meu coração. Faz de mim uma nova pessoa. Que o caróis de Deus aconteça realmente em minha vida e na vida de meus entes queridos. Que assim possamos viver numa sociedade de amor e de paz. Obrigado, meu Deus. Amém.